Boa noite, telespectadores. O assunto de hoje é tecnologia médica e tecnologia médica avançada. Nós estamos aqui com o Dr. Marlon Fiorentini, que é médico urologista, mas também médico responsável pela cirurgia robótica no Hospital Unimed Vale dos Sinos. E ele vai nos contar um pouco sobre essa novidade que em breve já estará sendo praticada aí, né, pelos nossos cirurgiões lá no Hospital Unimed. Então, Dr. Marlon, é um prazer tê-lo conosco, tudo bem? Bem, boa noite, uma satisfação estar, podendo conversar com o programa de vocês e uma oportunidade também de atualizar a comunidade sobre as recentes aquisições e inovações dentro da nossa cidade, do nosso Hospital Unimed. Bem, cirurgia robótica é algo de fato assim novíssimo, né? Aqui no Brasil, pelo menos. E eu já gostaria de te perguntar assim, se tu saberias dizer que outros hospitais ou quantos hospitais nós temos no Brasil ou no Rio Grande do Sul que tem cirurgia robótica. Bom, essa é uma área da medicina, a cirurgia robótica, que tem evoluído demais. A gente costuma falar assim que a cirurgia robótica não é o futuro, ela é o presente, né? Então, ela já chegou, a gente já trabalha, eu já trabalho com cirurgia robótica já há algum tempo, e aqui a grande satisfação é poder contar aqui na nossa cidade com a cirurgia robótica, que é algo extremamente assim, inovador e realmente com a capacidade de melhorar resultados, de trazer um benefício para os nossos pacientes. Então, em termos de plataformas, nós chamamos de plataformas robóticas porque, na verdade, não é um robozinho, né? Ele é uma plataforma que é constituída de 3 peças, né? Que é a peça em que o cirurgião faz a cirurgia de fato, que fica um pouquinho afastado do paciente. A outra peça que a gente chama de carro do paciente, que é realmente os braços, aqueles robotizados, né? E uma terceira peça que a gente chama de carro de visão, né? Que é onde são conectados os equipamentos e possibilita que todo mundo na sala tenha acesso ao que está acontecendo naquele momento, né? Então nós temos hoje no Rio Grande do Sul, nós temos 4 plataformas robóticas já instaladas, todas em Porto Alegre, e a nossa plataforma robótica do Vale, do Unimed Vale dos Sinos, é a primeira plataforma a ser instalada fora de Porto Alegre, né? Então, sabemos que também existem outros hospitais no Rio Grande do Sul, nesse momento, em fase de aquisição, e também em breve estarão implantando, né? Ao que eu tenho conhecimento, nós temos plataformas previstas também para Passo Fundo, Santo Ângelo e Santa Maria, né? Mas realmente nós tivemos a oportunidade de já estarmos recebendo a nossa plataforma robótica e já estarmos iniciando a implantação desse programa aí que é tão esperado por nós, pelo hospital, pelos diretores do hospital e por toda a comunidade. É verdade, não é? A Unimed Vale dos Sinos atendendo, então, toda a região com o que há de mais moderno, sem que as pessoas precisem se deslocar a Porto Alegre ou até, muitas vezes, a outros estados, não é? Mas, Dr. Marlon, eu gostaria de saber exatamente o que é a cirurgia robótica, porque as pessoas imaginam, assim, um robô fazendo cirurgia, não é? O leigo, né, não compreende isso muito bem. Então, gostaria que tu explicasse para quem nos assiste, né, quem não é da área médica, técnica, né, como é realmente uma cirurgia robótica, como ela funciona, quais são os seus benefícios e, enfim, né, todas as coisas que envolvem, então, essa novidade que hoje a gente tem aí, né? E puxando um pouquinho a brasa, né, para o nosso Hospital Unimed, foi um investimento assim de muitos milhões, né? É uma tecnologia realmente muito cara e que vai beneficiar também milhares de pessoas, especialmente, eu creio, nos resultados, né, das cirurgias e, enfim, eu vou deixar que tu fale um pouquinho, né, sobre isso. Não, realmente uma dúvida que as pessoas têm sobre
a possibilidade do robô fazer a cirurgia sozinha, né? Então o robô ele não é autônomo, né? Ele não tem autonomia para fazer absolutamente nenhum movimento dele é autônomo, ou seja, a gente chama de sistema mestre-escravo, ou seja, o mestre é o cirurgião e o escravo é o robô. Então o robô só reproduz cada movimento que o cirurgião determina, ele não faz absolutamente nada sozinho, né? Então por isso que os resultados da cirurgia também, claro, dependem né, do cirurgião, né? E não é dependente só do robô. Agora, não há dúvida que o robô ele vem para melhorar a qualidade da cirurgia, né? Ela vem realmente para tornar movimentos que antes eram muito difíceis, acesso a regiões do corpo que são muito difíceis de acessar, se consegue acessar com a plataforma robótica. Um exemplo bem clássico, talvez uma das cirurgias mais realizadas através da plataforma robótica no mundo seja a cirurgia de câncer de próstata, né? Então as primeiras cirurgias foram, né, nesse sentido do câncer de próstata, e até hoje certamente é uma das cirurgias mais realizadas no mundo todo com o uso da plataforma robótica, né? E a diferença ela é muito notável, porque a cirurgia tradicional, a cirurgia aberta do câncer de próstata, aquela cirurgia em que é feito um corte no abdômen amplo, uma incisão grande, ela permite com que o cirurgião acesse a região da próstata, mas é uma área difícil de enxergar, ela fica lá no fundo da pelve, e geralmente o cirurgião trabalha com uma mão aqui e meio olhando assim, meio de longe, então a distância dos olhos até o ponto do órgão-alvo, ele é muito grande. O cirurgião está trabalhando aqui, mesmo que se usem lupas e se tente otimizar, refinar a técnica aberta, né, ainda é muito distante essa distância do olho humano aonde está sendo efetuado o movimento, né? Muitas vezes não se enxerga muito bem alguns pontos da cirurgia, a visão é difícil, a luz nem entra direito porque é um órgão realmente bem escondido. E a cirurgia robótica, ela tem um grande benefício, especialmente nessas situações, porque a câmera já é uma câmera que aumenta a imagem várias vezes. E a câmera trabalha grudada no órgão-alvo, ela trabalha grudada na próstata. Então a gente passa de uma distância que trabalhava aqui a lá longe, uma distância de meio metro, para uma distância talvez de 2, 3 centímetros, né? Então isso muda muito a qualidade dos detalhes, a visão, a chance de sangramento, a qualidade da preservação de tecidos que são muito importantes, como nervos que passam na região e que tem muita relação com duas temidas sequelas do câncer de próstata, da cirurgia do câncer de próstata, que são a incontinência urinária e a impotência sexual. Então, especificamente nesses resultados, a gente sabe que a cirurgia robótica ela tem um potencial para nos trazer benefícios realmente bastante superiores nesse sentido, né? Então, claro, depende muito da qualidade cirúrgica, de todo, né, um contexto, mas a ferramenta da cirurgia robótica, ela viabiliza que se consiga visão, dissecções, trabalhar em lugares que eram muito difíceis de serem trabalhados antes e com uma precisão que é realmente impressionante, porque o robô ele estabiliza a imagem, a câmera, sistema de visão, ele é absolutamente estável, segurado por um braço robótico, a imagem não treme, ela é paradinha, e os movimentos dos braços robóticos, eles fazem uma movimentação inclusive mais ampla que a própria mão humana. Por exemplo, nas cirurgias que são realizadas por laparoscopia, por exemplo, que é uma modalidade também muito importante e minimamente invasiva, mas o cirurgião trabalha com 2 graus de liberdade. Ele trabalha com uma tesoura, por exemplo, que faz o movimento de cortar, e com a movimentação do braço, empurra, puxa, né? A mão humana ela já tem 5 graus de liberdade, ela já tem um punho, o pulso
ele consegue fazer vários movimentos e o braço robótico é capaz de atingir 7 graus de liberdade, ou seja, ela faz uma movimentação mais ampla que a própria mão humana. Então, a precisão, a amplitude de movimentos, a estabilidade vão realmente possibilitar que se faça cirurgias com dissecção delicada, cuidadosa, com uma visualização melhor, e isso tudo, esse contexto, esse conjunto de coisas vai possibilitar que se possa obter melhores resultados. Sem lesar estruturas adjacentes que antes não se conseguia, não é? Bem, Dr. Marlon, a gente vai fazer um breve intervalo, mas já voltamos para que o senhor possa continuar explicando um pouco mais ainda, né, dessa cirurgia robótica, que é algo que veio realmente para trazer mais qualidade de vida aos pacientes. Estamos de volta e continuamos a falar em cirurgia robótica. Nosso Hospital Unimed Vale dos Sinos recentemente adquiriu essa tecnologia, não é, maravilhosa, que vem trazer mais qualidade de vida aos pacientes que precisam realizar cirurgias, aquelas mais delicadas, especialmente como o Dr. Marlon Fiorentini nos falava há pouco aí. Ele é médico urologista, cooperado Unimed e também aí o responsável médico pela cirurgia robótica. E nós, continuamos aí, dando a palavra a ele para que siga nos explicando sobre os detalhes dessa cirurgia, Dr. Marlon. Bom, então trazer alguns detalhes do que, do equipamento que foi adquirido e um pouquinho da história, né? A história da cirurgia robótica ela é muito interessante porque a primeira geração dessa marca que detém, vamos dizer, deteve a patente da cirurgia robótica durante muitos anos e agora começam a surgir plataformas também alternativas, né? Depois de quebrada a patente. Mas essa marca chamada de Intuitive é a mesma marca do equipamento que foi comprada pelo Hospital Unimed, foi a primeira marca. E a aquisição da tecnologia foi muito interessante. O projeto inicial foi compartilhado, inclusive, com a NASA. E a tecnologia era praticamente a mesma que aqueles veículos de operação extraterrestre, né, que são os rovers, né, usam para se locomover, para fazer suas movimentações. Então, essa tecnologia, exatamente essa que foi incorporada, então, com o objetivo de utilizá-la na medicina. E isso já estamos falando do final dos anos 90, início dos anos 2000, então surgem as primeiras gerações do robô Da Vinci, que é esse que foi comprado, a primeira marca, e surge a primeira geração, algumas inovações alguns anos após a segunda geração, mais, né, recentemente a terceira geração, que é o que se utiliza ainda está em uso bastante os robôs de terceira geração, e nós fomos contemplados já com os equipamentos de última geração, que são de quarta geração, que são esses 3 modelos aqui que a gente vê na tela, são os robôs Da Vinci de quarta geração, né? Intitulados de X, SP e XI, né? O nosso é um deles, então estamos bastante satisfeitos com a aquisição de um robô realmente de tecnologia bastante avançada e do último modelo disponível no mercado, né? Então, praticamente, vamos dizer assim, que com essa plataforma nós estaríamos equipados para fazer mesmo as cirurgias mais complexas, mais delicadas, que a cirurgia robótica nos permite realizar. Bem, Dr. Marlon, a gente está vendo aqui, não é, que os robôs, as plataformas, têm aí 4 braços, né? Nós, não é, o cirurgião tem 2 braços, 2 mãos, e ali se tem a possibilidade de fazer a cirurgia com
4 braços e toda aquela visualização pertinho, as estruturas, né, que principalmente próstata, como citaste aí, é um órgão que fica lá escondidinho, de difícil visualização. As cirurgias até então muitas vezes deixavam sequelas, né, como impotência, incontinência urinária. E se tem algo que os homens temem mais do que o câncer de próstata, é a impotência, não é? Então, isto veio a trazer muito mais qualidade de vida, não é? E dirimir muitos dos medos, não é? Que se tem ainda até hoje, não é? Com essas questões das sequelas de uma cirurgia feita de uma forma tradicional, não é? Exatamente, né? Então, a cirurgia robótica, os 4 braços do equipamento robótico são todos eles operados pelo cirurgião. Ou seja, mesmo que o cirurgião tenha só 2 mãos, mas se usa o auxílio de alguns pedais, né? Tem controles de pé e controles de mão. E com esses controles é possível alternar entre um e outro braço de uma maneira super dinâmica, né? E isso permite então que o cirurgião opere 4, esses 4 braços são totalmente operados pelo cirurgião e, claro, ainda se conta com um médico auxiliar, com um cirurgião especializado, também auxiliar, que vai estar, né, ao lado do paciente, auxiliando, fazendo, né, trabalhos como, por exemplo, aspiração de alguma sangue ou secreção que por aventura venha a ocorrer ali, aplicação de alguns clipes, né, vai poder então o cirurgião que está ao lado do paciente fazer esse trabalho auxiliar, enquanto o cirurgião do console robótico, o cirurgião robótico, vai estar então numa plataforma um pouco ao lado do paciente, que é essa plataforma aqui. Vai estar aqui o cirurgião sentado com a visão tridimensional, um conforto de ter uma visão ótima de estar sentado, né? E enquanto aqui os braços robóticos vão estar simplesmente reproduzindo toda a movimentação que é feita. E justamente a questão e a vantagem da cirurgia robótica são justamente na precisão, na delicadeza, e isso pode realmente diminuir as taxas de impotência sexual e incontinência urinária, que são muito temidas, especialmente em cirurgia de próstata. Claro, é importante que fique claro, a cirurgia robótica não tem assim o potencial de zerar esses índices. Infelizmente, esses índices eles ainda vão existir. Agora, num percentual bastante inferior. Na minha experiência pessoal, realmente eu já fiz bastante cirurgias convencionais e laparoscópicas e a minha experiência pessoal com a cirurgia robótica, né, me fez hoje ser muito mais otimista com os resultados da cirurgia. Tradicionalmente, a impotência sexual realmente acontecia na maioria dos pacientes, né? E hoje eu já tenho, né, os resultados, né, que eu tenho, que eu né, trabalho com eles. A gente já tem hoje a maioria dos pacientes conseguindo recuperar a potência sexual. Claro que não é uma regra, não se aplica a todos os pacientes, mas sem dúvida essa recuperação ela é mais frequente nos pacientes que são operados através de tecnologia robótica, né? Isso é um grande avanço, sem dúvida, porque é algo bastante temido, e poder recuperar a função sexual e urinária, de certa forma, vai fazer com que esse paciente tenha uma qualidade de vida muito melhor também. Pois é, doutor Marlon, então, né, vai aqui um alerta, né, porque muitos desses resultados, com certeza, estão linkados ao estágio, né, do câncer de próstata no momento em que foi detectado, né. Então, quanto mais cedo se detectar um câncer de próstata, mais êxito, né, menor índices de complicações. Então, a prevenção continua sendo assim fundamental. Mas, doutor Marlon, depois desse alerta aqui, não é, que eu enfatizo sempre, né, a questão da prevenção, que outros órgãos, não é, também deverão ser operados, digamos assim, não é, pela cirurgia robótica? Na verdade, toda cirurgia que é feita, né, de uma maneira minimamente invasiva, por laparoscopia, poderia ser feita com cirurgia robótica, todas elas, né? Claro, é uma tecnologia cara,
tem muita questão assim, né, logística envolvida, e se torna, claro, inviável fazer todas as cirurgias por cirurgia robótica. Mas certamente existem aquelas cirurgias em que a plataforma robótica traz um especial benefício, né, que são cirurgias em locais que é difícil alcançar, como cirurgias de próstata, cirurgias de rim, permitem fazer dissecções muito cuidadosas, né? Cirurgias de remoção parcial do rim ou mesmo remoção total, cirurgias de glândulas adrenais também são factíveis e têm um grande benefício de poder possibilitar movimentos delicados com menor risco de sangramento, porque se está lidando com estruturas ao lado de estruturas muito assim perigosas, né? A aorta, cava, grandes vasos sanguíneos, e trabalhar com precisão e com amplitude de movimentos traz uma segurança maior ao procedimento, né? Então, dentro da urologia, então nós podemos, né, enumerar cirurgias de próstata, câncer de próstata, cirurgias de rim, cirurgias de reconstrução uma plástica renal, que a gente chama de pieloplastia, também traz uma vantagem na reconstrução bastante importante, cirurgias de glândula adrenal, cirurgias de bexiga, então uma ampla variedade. E dentro, claro, das outras especialidades, também vai ser possível executar cirurgias de tórax, às vezes fazer uma ressecção de algum tumor pulmonar, por exemplo. Dentro da cirurgia geral, cirurgias bariátricas e outras cirurgias intestinais, câncer de intestino, são alguns exemplos. Existem, claro, uma série de outras especialidades, ginecologia, né, cirurgias tecnicamente difíceis, cirurgias de endometriose, cirurgias de reconstrução, de remoção de tumores delicados, também podem ter um especial benefício quando se tem a disponibilidade da cirurgia robótica. E as cirurgias neurológicas? Olha, existem cirurgias robóticas neurológicas, né? Aí a gente tem que ver que não existe só um tipo de robô, né? Na verdade, existem mais tipos de robô. Nós estamos falando dessa plataforma robótica que ela é especialmente delineada para fazer cirurgias de cavidades. Então, cirurgia de cavidade abdominal, cirurgia de cavidade torácica, são as principais aplicações. Por mais que pudesse usar em outras áreas também, tireoide, algumas ressecções de gânglios, então uma série de áreas. Agora, existem outros tipos de robô que são especialmente delineados para fazer cirurgias neurológicas. Existe o robô para utilização em neurocirurgia, existe o robô para utilização em ortopedia, né? Então, são robôs diferentes, né, do Da Vinci, mas que já estão disponíveis, e acredito que em breve também nós possamos ter acesso a essas novas tecnologias também. Olha só, quanta novidade, quanta coisa boa, não é? Mas a gente vai continuar falando sobre elas em breve aí, não é? Com outros colegas. Hoje o nosso tempo, não é, já chegou ao final, mas creio que o Dr. Marlon deixou tudo muito bem explicado, com muita clareza, né? E para o seu conhecimento, né, daquilo que hoje o Hospital Unimed Vale dos Sinos, né, tem a seu dispor aí, iniciando em breve, provavelmente já em janeiro, as cirurgias iniciam. Por enquanto é treinamento aí, não é? Dr. Marlon, e nós queremos lhe agradecer, então, por sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de, né, poder dividir essa novidade que tanto nos deixa orgulhosos e de estarmos morando e vivendo em uma cidade que pode oferecer hoje o que tem de mais moderno aos seus pacientes. Isso nos deixa muito felizes, é muito gratificante trabalhar né, nessa cidade que eu tanto gosto e aprecio. Maravilhoso mesmo. E nós deixamos você aí, não é? Com os nossos comerciais ainda finais e voltamos amanhã com você no nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem.